Sermão do Monte, capítulo 54, parte 1. A falsa paz. Consideremos agora Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Ali, sem a menor dúvida, de muitas maneiras encontram-se as palavras mais solenes e solenizadoras que já foram profetizadas neste mundo, não apenas por qualquer homem, mas até mesmo pelo próprio Filho de Deus. De fato, se qualquer outro homem tivesse dito essas palavras, seríamos compelidos não somente a criticá-lo, mas até a condená-lo. Porém, foram palavras proferidas pelo próprio Filho de Deus, e assim sendo, elas requerem a nossa mais zelosa atenção. Tendo perguntado a mim mesmo quão frequentemente temos considerado essas palavras ou as temos ouvido como parte de um sermão, não deveríamos todos confessar-nos culpados do fato que, embora afirmemos crer na totalidade das Escrituras Sagradas, na prática, com frequência, renegamos grande parte delas, ignorando-as simplesmente porque elas não adulam nossa carne ou porque nos perturbam. Entretanto, se realmente cremos ser essa a palavra de Deus, precisamos levá-la em conta em sua inteireza e, sobretudo, devemos ter o cuidado de evitar aqueles argumentos que parecem plausíveis, mediante os quais certos indivíduos esforçam-se por evitar o claro ensinamento bíblico. Essas palavras são extremamente solenes e a única maneira de considerá-las verdadeiramente consiste em fazê-lo à luz do fato que chegará o dia em que desaparecerá a cena terrestre inteira. São palavras dirigidas a homens e mulheres que têm consciência do fato que terão de comparecer diante de Deus no dia do julgamento final. É evidente que, nesse parágrafo, Nosso Senhor dava prosseguimento ao tema a respeito do qual vinha ensinando no parágrafo anterior, onde advertia as pessoas contra os falsos profetas. Para Nosso Senhor, essa é uma questão tão desesperadoramente séria que ele resolveu retornar ao tema. Não se satisfez apenas em deixar-nos uma advertência. Na realidade, ele já havia encerrado o ensino do sermão, o qual fora desdobrado em grandes detalhes. Mas agora, Cristo estava fazendo a aplicação. Começou a fazer a aplicação dentro da exortação de entrar pela porta estreita e avançar pelo caminho apertado. Mas preocupava-se tanto com o fato de que ninguém se deve deixar enganar acerca dessa questão, que ficou repetindo a advertência por mais algumas vezes. Tendo-nos mostrado a sutileza dos falsos profetas, em suas duas notáveis analogias, Nosso Senhor agora profere essa advertência sobre a questão de forma ainda mais explícita. Dessa vez, o Senhor ainda se mostrou mais direto do que na vez anterior, e Nosso Senhor, sem a menor sombra de dúvida, expressou-se dessa maneira por causa da desesperadora seriedade da questão e do terrível perigo que nos ameaça quanto a esse particular. O método de Cristo, conforme você já deve ter observado, é o mesmo que ele vinha empregando desde o começo do Sermão do Monte. Ele sempre começava fazendo uma afirmação direta e em seguida tomava essa declaração a fim de ilustrá-la, elaborando-a e ampliando-a. É exatamente o que encontramos neste parágrafo em particular. Em primeiro lugar, diz Cristo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 21. Essa foi a sua proposição, mas em seguida ele começou a ilustrá-la e elaborá-la. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Do ponto de vista da exposição bíblica, a questão mais importante é que deveríamos juntar essas duas proposições uma à outra, não isolando o versículo 21 dos versículos 22 e 23, conforme alguns têm procurado fazer. Antes, devemos conservá-los juntos e considerá-los como a declaração da proposição e a demonstração de suas implicações. A importância de se agir assim pode ser vista quando nos lembramos que determinadas pessoas, ao separarem o versículo 21 dos demais versículos, têm argumentado que aquilo que nosso Senhor na realidade estava ensinando aqui, em última análise, não é tanto aquilo em que uma pessoa acredita, e sim aquilo que ela faz. E isso se transforma em uma citação frequentemente utilizada por indivíduos que gostam de jogar uma contra a outra, a fé e as obras como algo opostos. Esses indivíduos costumam indagar: porventura ele não declarou: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? E assim os tais mantêm que a ênfase recai sobre a ideia de se fazer alguma coisa. Em seguida, eles propõem toda a sua doutrina de salvação por meio das obras e a juntam. Algumas pessoas estão sempre preocupadas com doutrinas e não cessam de falar sobre elas. Porém, o que realmente importa não é a doutrina de alguém, e sim aquilo que esse alguém pratica. E dessa forma distorcem o versículo 21, pois o isolam dos versículos 22 e 23. Porém, no instante em que ajuntamos esses três versículos, percebemos que o tema dessa declaração de Cristo não pode ser o contraste entre a fé e as obras, porquanto aquilo que nosso Senhor disse acerca das obras, nos versículos 22 e 23, é precisamente aquilo que ele já dissera sobre a fé, nos versículos 21 e 22. Por conseguinte, importa que consideremos o texto dentro do seu respectivo contexto e não isolando-o do mesmo. Não, a mensagem não tem por intenção enfatizar as obras às expensas da fé, mas envolve algo muito mais sério do que isso. Pelo contrário, a mensagem tem o propósito de abrir os nossos olhos para o terrível perigo do auto-engano e da auto-ilusão. Era com isso que nosso Senhor estava aqui preocupado. Trata-se do mesmo tema geral do parágrafo anterior. Ali, esse perigo foi considerado em termos de sermos enganados pelos falsos profetas, porquanto se disfarçam de ovelhas em face do caráter atrativo da sua doutrina ilusória e sutil. Neste ponto, nosso Senhor passa a mostrar-nos a mesma verdade, porém, não mais nas pessoas dos falsos profetas, e sim em nós mesmos. Trata-se do perigo, do terrível perigo do auto-engano e da auto-ilusão. Ou então, expressando essa verdade de maneira positiva, nosso Senhor está frisando uma vez mais o fato de que coisa alguma tem valor diante de Deus, exceto a verdadeira retidão, a verdadeira santidade, aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.
Hebreus capítulo 12, versículo 14.